Olá, estamos começando mais um Hora da Saúde, programa feito especialmente para você que gosta sempre de estar informado e manter a sua saúde em dia. Ainda em comemoração ao Mês das Mulheres, hoje nós vamos falar sobre a saúde mental feminina. Desde sempre, as mulheres tomam conta de muitas coisas. São mães, trabalham fora de casa, cuidam do lar e da família e na maioria das vezes deixam o principal para depois, que são os cuidados com a sua própria saúde. Por isso, nós vamos falar sobre como cuidar da saúde mental e como equilibrar múltiplas funções que a mulher tem no dia a dia. Saia daí que o Hora da Saúde volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Hora da Saúde e hoje nós vamos falar sobre a saúde mental da mulher. Uma pesquisa realizada por um hospital brasileiro mostra que quando o assunto é saúde mental, principalmente se tratando de depressão, as mulheres são 2 vezes mais vulneráveis que os homens. Além das diversas tarefas que elas realizam durante todo o dia, o público feminino ainda é submetido a vários fatores estressantes, sejam eles psicológicos ou físicos, como o medo da violência e o abuso. E para a gente falar sobre esse assunto e explanar mais sobre a saúde mental feminina, eu tenho o prazer de receber aqui a psicóloga Ana Lídia Fleury. Seja muito bem-vinda à Hora da Saúde. Muito obrigada. Agora eu estou assinando Ana Lídia Agel para honrar o meu esposo. Isso é muito importante também, viu? Eu queria deixar claro, porque por muitos anos eu assinei Ana Lídia Fleury para honrar minha família de origem. Mas desde quando eu me tornei família constituída do meu esposo, eu honro ele, então Ana Lídia Agel. Ana Lídia Agel, gente, muito bom, isso é importante. E eu também tenho o prazer e a honra de receber o psiquiatra Pablo Bernardi. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, com o nosso ouvinte, a gente falando sobre um tema tão importante, né? Ainda mais nessa época de pandemia. É isso mesmo, doutor. Muito importante a gente trazer esse assunto, né, em voga, não só para mulheres, mas é importante também conscientizar os homens sobre a importância da saúde mental das mulheres. E eu quero convidar você também que está acompanhando a Hora da Saúde para assistir uma matéria especial que nós preparamos sobre esse assunto. A gente vai ilustrar aí um pouquinho sobre saúde mental feminina e logo depois da matéria a gente começa aqui a nossa entrevista. A empresária Juliana Carvalhais é formada no setor de turismo e hotelaria, mas há 3 anos resolveu inovar e apostar no ramo de franquias. A ideia deu certo e atualmente ela é dona de uma sorveteria, que mesmo nesse momento de crise tem rendido bons resultados. Além de cuidar da parte burocrática da empresa, Juliana também é mãe de 2 filhos, o pequeno Henrique, de 7 anos, e da primogênita Alice, de 10. A empresária tem uma rotina de trabalhos intensos, que incluem o cuidado com o lar, o monitoramento dos estudos dos filhos que estão em regime de aulas online e o papel de esposa, que é dar atenção para o marido. Nós somos dona de casa, principalmente nessa pandemia, a gente teve que se virar com a casa, né? Muita gente que às vezes não tinha esse domínio do lar, hoje teve que assumir. O mês de março é o mês das mulheres, elas que estão sempre com cabelos e unhas impecáveis. No armário, roupas, bolsas e sapatos combinando. Já vimos que do físico elas sabem cuidar, mas e a saúde mental, como que fica? Quem responde a pergunta é a psicóloga Thelma Rezende, que mesmo em meio à pandemia de coronavírus, deixa o seu escritório de portas abertas para atender e dar apoio a diversas mulheres. A psicóloga ressalta que entre os principais sinais de que algo não vai bem está a falta ou excesso de apetite, insônia, irritabilidade, desânimo e a variação de humor. Depressão, a ansiedade e os transtornos alimentares, né? Por essa cobrança da perfeição que a mulher tem, que a sociedade tem, além de trabalhar, além de cuidar da casa, além de ser excelente em tudo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres trabalham 18 horas a mais que os homens semanalmente. Esse acúmulo de funções tem gerado uma sobrecarga e desencadeado uma série de problemas de saúde, como ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Essas patologias afetam 70% mais vezes o público feminino do que o masculino,
A doutora Thelma deixa algumas dicas para as mulheres terem uma boa saúde mental. É muito importante para a mulher que ela tenha um tempo para fazer algo para ela. Que seja uma terapia que é só dela, ou uma atividade física, né, só para ela, um momento que ela fique ali conectada com ela mesma. Juliana faz parte dessa estatística apontada pelo IBGE. Durante o período de quarentena vivido por ela no ano passado, ela sentiu na pele o peso de suas responsabilidades e só conseguiu voltar a ter qualidade de vida quando aproveitou o período de isolamento para tirar um tempo para ela. Não é só trabalho, não é só casa, não é só filho, eu acho que tem que ter um tempo para nós também, para nós mulheres. Bom, vocês puderam acompanhar a nossa matéria, agora a gente vai dar início aqui, dar o start à nossa entrevista, porque é importante falarmos sobre saúde mental. Mas primeiramente, quero saber aqui da doutora Ana Lídia, de fato, como a gente pode definir saúde mental? É interessante essa pergunta e esse esclarecimento ao público, porque quando se fala de saúde mental, as pessoas já fazem uma menção à doença, a transtornos, a desequilíbrios, mas na verdade saúde mental predispõe a um equilíbrio total dessa pessoa, né? Então diz respeito à saúde física, diz respeito à inteligência emocional, diz respeito aos hábitos dessa pessoa, aos relacionamentos dessa pessoa. Então, por isso é tão importante falar de saúde mental, de investimento, né, na saúde mental, para que essa pessoa possa ter equilíbrio em todas as áreas da vida dela. E da mulher, eu acredito que é tão importante falar, porque a mulher, dentro de um contexto familiar, ela é peça fundamental. Porque se a mamãe estiver bem, todos vão bem. É verdade. Tem que Concorda, concordar. doutor Paulo? Isso é verdade. Mas, doutora, por que as mulheres elas estão mais propensas a ter aí talvez um distúrbio psicológico, algum problema ou algum problema físico também? Por que a estatística aí coloca a mulher mais propensa a isso? Realmente a mulher ela tem essa disposição de adoecer mais rápido do que o homem, principalmente por ser mais emocional. O homem já é mais racional, mais prático, mais objetivo, não absorve tanto as cargas emocionais ao redor. A mulher já quer abraçar o mundo com as próprias mãos. Eu acho tão interessante, tem um meme da mulher, foi muito utilizado agora no Dia das Mulheres, que a mulher é equilibrista, malabarista, né? Segurando um monte de funções ao mesmo tempo. Então essa é a posição da mulher. Ela quer realmente fazer tudo que for preciso, né? O olhar da mulher está sempre voltado para o outro, para a necessidade do outro, muitas vezes em detrimento dela mesma. Então ela não vai ao médico, ela não faz o check-up necessário, mas ela leva todos, ela conscientiza todos aí. E aí ela vai se desgastando, né? Porque ela não se priorizou, ela não cuidou dela mesma. Né? A importância que ela dá é para o outro. E é por isso também que ela é mais propensa, né? Por ser uma pessoa predominantemente mais emocional e por ter a sobrecarga de realmente querer fazer tudo para todos. Isso é verdade. Parece que eu estou me vendo nessa fala. Super se identificou. Super. Doutor Pablo, pessoal que está acompanhando o nosso programa, se identificou como eu? A carga é muito grande, inúmeras atividades, realmente está difícil, mas como eu posso saber, como eu consigo identificar que é o momento de procurar uma ajuda, que é o momento de procurar de fato o psiquiatra? Olha que interessante, além dos fatores que ela citou, a mulher tem o fator também de abuso, sofrer mais violência que o homem, ela está mais suscetível, tem também o fator hormonal, né? Então, os hormônios da mulher são bem lábeis, eles oscilam muito mais do que os dos homens. Uhum. Então, isso também faz com que controlar a saúde mental e emocional seja mais difícil. Não à toa, a mulher desenvolve também mais transtorno de ansiedade do que o homem, mais transtornos de estresse pós-traumático e a sobrecarga, como a doutora Ana Lídia falou muito bem, a sobrecarga é um fator muito importante, porque a mulher,
é multitarefa, né? Sempre muito atarefada. Ela faz praticamente tudo que o homem faz e muito mais. Ainda cuida da casa muito bem, zela dos filhos de forma muito mais veemente até. Então, ela tem uma probabilidade de ficar mais sobrecarregada. E como que ela fica sabendo, percebe-se sobrecarregada para buscar ajuda? Quando ela começa a perceber sintomas físicos mais significativos, então ela percebe que está a concentração dela diminuindo, que a atenção está diminuindo, que a memória já não é a mesma, que o humor dela ficou mais lábil, que está mais ansiosa, mais explosiva, mais irritada. Quando ela começa a sofrer mais acentuadamente, quando ela começa a ver que está ficando disfuncional, ela não está dando conta mais de fazer as mesmas coisas como antes. Então é um alerta aí para ela pedir ajuda. Doutora, existe um tabu ainda muito grande, mesmo que a informação tenha se expandido muito, né? Por mais que tenha essa conscientização sempre, mas eu ainda acredito que existe um tabu muito grande em ir ao psiquiatra, né? Ao psicólogo também. Ao psicólogo também, né, doutora? Mas hoje parece que as pessoas estão na moda da terapia, digamos assim. É importante demais, gente, façam terapia. Terapia é vida. Terapia é vida, né? Mas existe um tabu em ir procurar a ajuda, em ir para o psicólogo, em ir para o psiquiatra, porque as pessoas intitulam como, só procura ajuda quem está doido, digamos assim, né? É a frase que todo mundo fala. Como a gente pode quebrar esse tabu, né, na sociedade? Porque as pessoas, de fato, precisam de ajuda e, de fato, necessitam de uma ajuda profissional. Né? A gente sabe que tem um amigo do lado para conversar, a família está ali para dar apoio, mas a ajuda profissional é extremamente importante e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? De tanta informação, de tantos bombardeios aí com relação à pandemia, à Covid-19, que as pessoas estão totalmente desestruturadas. É verdade. Né? Então, como a gente consegue quebrar esse tabu? Então, é bem importante a gente não se esquecer que quem cuida da mente são os profissionais da mente. Então, da mesma forma que o ortopedista cuida do sistema musculoesquelético, que o pneumologista cuida do pulmão, que o cardiologista cuida do coração como órgão, existem os profissionais, e aí a gente fala do psiquiatra, fala do psicólogo, que cuidam das questões da mente. Eu resumo tudo dizendo assim, a gente cuida da mente, do coração e do comportamento, ou seja, das alterações do pensamento, da cognição, do raciocínio, da inteligência, da memória, da concentração, das questões relacionadas à parte afetiva, sentimental e das questões que interferem no comportamento. E aí, se a gente parar para pensar, quem de nós em algum momento da vida não tem alguma alteração na parte sentimental, emocional, cognitiva? Então, resumindo, nós todos precisamos de ajuda em muitas horas da vida. Eu costumo dizer que é um merecimento de todos ter um acompanhamento psicoterapêutico e também ter um psiquiatra para cuidar das emoções. E é interessante que ali, né, antes de entrarmos, nós estávamos falando em off sobre essa resistência cultural que ainda persiste em sociedade. Então as pessoas precisam, as pessoas às vezes até têm uma consciência disso, mas elas sempre resistem. Eu vejo que para uma pessoa chegar a procurar um psicólogo ou um psiquiatra, elas já estão no limite delas mesmas. Elas chegam arrastadas, muitas vezes com sintomas agravados. Aquilo que poderia ser tratado previamente, ou bem no início, né, antes de ter comprometimentos maiores, as pessoas esperam realmente aquilo ter uma severidade, um prejuízo em todas as áreas, né, doutor? Para depois ela se render e dizer assim, realmente eu preciso de ajuda. Cansei, de fato. E olha, eu vou dizer mais. Essa resistência cultural acontece principalmente no meio cristão. Porque as pessoas que têm uma fé correta, elas esperam muito em Deus, então elas oram, elas jejuam, elas fazem campanha, né? Pedem muitas vezes o aconselhamento pastoral. Mas elas estão invalidando um instrumento de Deus nessa terra.
porque foi Deus que escolheu essa profissão, e eu falo que é baseado na Bíblia, né? Nós somos usados para libertar os cativos e curar os oprimidos. Com certeza. É um processo de transformação, é lindo. Sabe, cada pessoa que eu recebo no meu consultório, eu falo que é uma alma que Deus mesmo me envia para cuidar. E é muito lindo o processo de cura. É muito, muito bom a gente ver esse tipo de atitude, né? A gente saber que nós somos usados como um instrumento nas mãos de Deus para ajudar as pessoas, para transformar a vida das pessoas. Gente, vamos dar um tempinho aqui, vamos de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero abordar um pouquinho mais sobre os sintomas e também como lidar com todo esse malabarismo aí, como a doutora Ana Lídia bem citou aqui no início do programa, que tantas mulheres têm que saber lidar no seu dia a dia. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Hora da Saúde. Se você ligou a sua televisão agora aqui na Fonte TV, nós estamos falando sobre saúde mental da mulher. Porque as mulheres são mais vulneráveis e quando o assunto é saúde mental e quais são os cuidados que nós mesmos, nós mulheres, nós devemos ter no nosso dia a dia para que a gente possa cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso sentimento, para que a gente possa saber lidar com todas as coisas que andam acontecendo e com todos os afazeres. E está aqui comigo a doutora Ana Lídia e também o doutor Pablo para a gente conversar sobre este assunto. No bloco anterior, falei que ia focar um pouquinho mais sobre os sintomas, né, que aparecem diante de todo esse peso, de toda essa carga que a mulher ela mesmo carrega. Foi muito bem ilustrado por vocês sobre essa questão da carga, sobre alguns sintomas que começam a aparecer. Mas muitas vezes as mulheres acabam deixando esses sintomas de lado. Elas não conseguem perceber esses sintomas. Falam, não, isso não está acontecendo, ou tudo bem, eu sei que eu estou sentindo talvez uma dor de cabeça excessiva porque eu estou estressada, porque eu estou sobrecarregada, eu estou muito ansiosa porque eu estou muito atarefada, ou porque eu estou passando por algum problema emocional e não consegue ir buscar ajuda, ou ela mesmo se tampa o sol com a peneira, se é que eu posso dizer assim, né? A palavra-chave é autossabotagem. Autossabotagem, muito bem, doutora. Se sabota automaticamente, né, doutora? Exatamente. A família é importante, a presença da família, ter alguém do lado para ajudar essa pessoa ou para mostrar, abrir os olhos dessa pessoa com relação a esses sintomas que ela mesma já percebeu, porém não teve essa iniciativa de buscar ajuda? Posso começar, doutor? Com licença. Geralmente é a família que vai visualizar a problemática. Então a pessoa em si tem a autossabotagem, essa camuflagem que você falou, e ela não vai reconhecer. Mas alguém que está próximo é que vai ter que ter esse olhar sensível e dizer, olha, você já não está mais da mesma forma, tem algumas coisas acontecendo diferente, você está mais irritada, ou você já não está dormindo bem, você não está conseguindo se comunicar da mesma forma. Eu penso que é hora da gente buscar ajuda e eu estou ao seu lado. Mas, infelizmente, a cultura também nos ensina a dar choques de realidade na pessoa. Então, geralmente, quando uma pessoa começa a manifestar um adoecimento ao meu lado, eu começo a sacudir essa pessoa e eu falo assim, por que você está assim? Mas é muita ingratidão da sua parte você está assim. Olha o tanto de coisa boa para você agradecer. Não, você não tem motivo para ficar assim. Cadê sua fé? Aí começa só a acusar e cobrar a pessoa. A pessoa que já estava mal, no adoecimento, aí ela tem uma piora. Então, o apoio, o suporte social e principalmente familiar é imprescindível, é necessário para ajudar essa pessoa que está sobrecarregada. Muitas vezes alguns sintomas acontecem porque já se tem um quadro orgânico. Então a mulher tem uma insônia crônica, às vezes ela já está começando um transtorno ansioso, às vezes ela já está num quadro depressivo. E o homem muito rústico, muito durão, muitas vezes faz esses choques de realidade, né? Como se isso fosse resolver.
E a ideia é o contrário, a gente não joga terra em alguém que está no fundo do poço, a gente estende a mão e puxa. Isso. Então o homem tem que ter a sensibilidade, tem que roubar um pouquinho dessa boa sensibilidade da mulher para ajudá-la nessas horas, dizendo, meu bem, em que eu posso te ajudar? Qual tarefa que está te sobrecarregando? O que eu posso fazer por você? Posso cuidar dos meninos hoje? Vai descansar? Vamos ao médico? Vamos ao psicólogo? E então, esse trabalho em conjunto, um auxiliando o outro, é fundamental. Aquele texto bíblico que fala que a mulher deve ser submissa, antes disso, alguns versículos antes, ele diz, sujeitai-vos um ao outro, ou seja, os dois têm que se ajudar, os dois têm que se sujeitar um ao outro e trabalhar em conjunto pela família, pelo lar. É assim que as coisas dão certo. Muito Vou bom. citar um outro versículo também. Aquele versículo que diz, é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Então, no contexto familiar e principalmente conjugal, nós vamos ver muito essa oscilação. Quando um está fraco, o outro tem que estar forte. E esse que está forte, quando está percebendo que o outro está mais frágil, ele tem que ser, né, sensível, ter essa empatia, esse acolhimento para falar, deixa eu fazer por você agora, né? Deixa eu te carregar agora, né? Você já fez tanto por nós, é hora de eu te carregar. Eu acho que a palavra certa de fato, diante de toda a situação, seja ele conjugal, familiar, com os amigos, social, a palavra é empatia, né? Se colocar no lugar do outro, tentar entender o que o outro está passando. Às vezes a pessoa que está sofrendo ali, ela não consegue nem transmitir, ela não consegue expressar o que ela está sentindo. A gente percebe que algo está errado, mas ela não consegue, né, expressar. E se colocar no lugar do outro para você mostrar para ela que você está ali dando apoio, talvez vai gerar até mais ânimo e até mais vontade dela buscar ajuda. É verdade. Mas, infelizmente, a gente sabe também que a própria pessoa que reconheceu que a família falou que ela precisa de ajuda ou que um amigo falou que ela precisa de ajuda, ela mesma talvez coloca o pé para trás e fala, mas eu vou procurar ajuda por quê? Como contornar essa situação ou como conseguir lidar com isso e tentar convencer ou mostrar para essa pessoa que de fato ela precisa de ajuda? Então, muitas vezes nós temos que ser esses mediadores, né? Convencer é não desistir. Tem um ditado que diz assim, não adianta você querer ajudar quem não quer ser ajudado. Eu não concordo. Por quê? Muitas vezes a pessoa que está resistindo à ajuda é a pessoa que mais precisa desse tipo de ajuda. Então, nós não podemos desistir das pessoas, principalmente das pessoas que Deus mesmo escolheu para estarem ao nosso lado. E existe muito, uma questão muito grave que nós temos que mencionar aqui, apesar de ser muito difícil, é a ideação suicida. Então, essa pessoa ela vai dando sinais através de algumas falas, não só através do desânimo, do isolamento, da esquiva social, mas ela vai dando sinais, tipo dizendo, eu estou muito cansada disso tudo, né? Eu queria sumir, né? Algumas falam literalmente, né? Eu queria morrer. Então nós temos que realmente convencer o outro de que existe o suporte específico, existe um caminho, né, direcionado e que nós não podemos esperar a situação se agravar, até mesmo com o risco de perder uma pessoa, né, só pela resistência de buscar a ajuda certa. É importante, né, doutora, a gente até usar as palavras certas para ajudar essa pessoa nesse convencimento, né? A Bíblia fala que palavras agradáveis são como favo de mel e são medicina para o corpo, né? Então é importante esse papel, ratificando o que ela disse, de convencimento, de tentar mesmo convencer com amor e com firmeza. Muitas vezes a gente precisa ser firme com o outro, dizer, não, eu vou te levar. Você não quer ir, mas eu vou te levar. Você precisa de ajuda. Já viu quando a criança fica toda emberradinha lá no canto, não quer fazer uma coisa? A gente precisa ser firme com a criança. Uhum. Da mesma forma, muitas vezes, numa relação conjugal, porque o outro, às vezes, não está percebendo-se doente ou necessitado em relação à ajuda profissional,
E então entra o papel do cônjuge de alertar, da família, dos amigos, Isso. de dizer, olha, está na hora. Você está dando sinal de que está na hora. O carro, quando ele começa a dar problema, ele vai dando sinal. Acende uma luzinha aqui, faz um ruídozinho ali, a gente fala, opa, está dando sinal. Tenho que levar ele no mecânico, tenho que levar ele no posto. Da mesma forma, o nosso corpo dá sinais. Cansaço, irritabilidade, explosividade, ansiedade, desatenção. O corpo está dizendo, me ajude, por favor. Mesmo que a mente dela diga, não, eu não quero, não gosto disso. Mas o corpo está dando sinais, então é a hora da gente ajudar com amor e com firmeza. Eu costumo dizer que aquilo que a boca não fala, o corpo grita. Então tem mulheres com muitas alergias na pele, aí elas vão no dermato, elas passam um monte de creme, de pomada, e tudo isso é a mente gritando. Né? Mulheres com problema de queda de cabelo. De dentro para fora, né, doutora? Exatamente. Está manifestando, está pedindo ajuda, mas está resistindo. Então, às vezes é necessário, você que está nos ouvindo, você está identificando alguém ao seu lado assim, pegue e marque o profissional. Fala, eu já marquei, eu estou passando aí para te pegar. E vou contigo. Exatamente, tem que ser dessa forma. Isso é a firmeza do amor, né? É verdade. Muitas vezes, as pessoas, a própria pessoa só enxerga em si a pontinha do iceberg. O que os profissionais fazem? A gente escava a pessoa, escava a mente, escava o coração, vai entrando nas dores, vai entrando naquelas questões mais delicadas para ajudar a pessoa a se perceber, para ajudar a pessoa a entender coisas que ficaram para trás, feridas que ficaram abertas, e assim ela poder prosseguir com muito mais saúde, especialmente mental e emocional. Saúde mental e emocional resvala na saúde espiritual, também na saúde física. Então as pessoas precisam dar atenção para essa parte, tal como ou até mais dão para a saúde física. Muito bom. Gente, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, mas eu vou chamá-los para a gente continuar falando sobre saúde mental, não só com mulheres. É importante a gente falar sobre saúde mental num todo. É muito importante a gente cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo. Se a nossa mente está muito bem cuidada, automaticamente o restante também vai estar bem, né? Eu quero agradecer ao Dr. Pablo, doutora Ana Lídia, por estar conosco. Eu gostaria que vocês deixassem aí as suas considerações finais para o nosso telespectador, aquele que se identificou com a nossa entrevista hoje, né? Identificou com os sinais, exatamente com os exemplos que vocês deram aqui, mas ainda tem uma resistência, ou se não tem uma resistência, como eu posso ir, como eu posso buscar essa ajuda? Mais uma vez, muito obrigada. Então, eu acredito que muita gente se identificou. E ainda mais, como foi mencionado no início, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Né? Então, nesse tempo que a instabilidade lá fora, né, nos afeta tanto, é hora realmente de acordarmos e entendermos a importância de investir na estabilidade de dentro. Então, tem tantas pessoas, muitas vezes, que são disciplinadas em treinar o corpo, em ter uma saúde física ali estruturada, mas muitas vezes por dentro não está conseguindo ter estrutura nenhuma. Então, da mesma forma que é importante treinar o corpo, é importante também treinar a mente. Doutor, muito obrigada. Me lembrei aqui agora que quando Jesus ia curar as pessoas, ele perguntava assim, você crê? Ou seja, tudo começa daqui de dentro para fora, não o contrário. A gente precisa cuidar da saúde física, claro, mas mais ainda do nosso interior. Porque se aqui jorrar coisa que não presta, vai contaminar toda essa parte de fora. Mas se a gente fortalece o que está aqui dentro, tanto na parte espiritual, quanto na parte mental, e quando eu falo mental, eu digo tanto na parte intelectiva, na parte cognitiva, quanto na parte sentimental, porque é o que a gente chama de coração, meu coração, a gente está falando da parte sentimental da nossa mente. Se a gente fortalece isso, a nossa vida fica estruturada, como bem disse a doutora Ana Lídia. Gente, muito obrigada por vocês acrescentarem e trazer algo extraordinário no nosso programa de hoje. Agradeço mais uma vez a vocês e a você também que nos acompanhou e esteve conosco durante todo esse tempo. Que você tenha uma semana abençoada, continue com a nossa programação e até o próximo programa. Tchau, tchau!